Oi gente, eu sou a Ana do Entre Filhos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre alguns dos lançamentos do mês de maio. Gente, na seleção que eu fiz para compartilhar com vocês alguns títulos, indo contra a maioria dos meses em que eu sempre coloco vários livros que eu conto aqui para vocês na minha lista de desejos da Amazon. Dessa vez foram muito poucos, eu acho que foi 1 ou 2 que eu acrescentei na wishlist. Eu achei muito poucos livros de suspense sendo lançados no mês que vem. Se não me engano, acho que só tem um. Eu tinha selecionado outro, mas eu vi que, na verdade, não ia lançar no mês de maio e sim no mês de junho. Então deixei para falar para vocês no mês que vem. Mas senti muita falta de lançamentos desse gênero nesse mês. Vocês sabem que eu amo, né, esse gênero e está em falta. Nessa lista aqui, pelo menos, não consegui encontrar. Se vocês souberem de algum suspense bom que está lançando agora no mês de maio, deixa aqui nos comentários. Vamos compartilhar, eu sempre falo isso, vamos compartilhar, trocar figurinhas. Eu falo para vocês alguns títulos e se vocês souberem de outros, vocês também podem colocar aqui nos comentários. Então já deixa o like agora no começo do vídeo e se inscreva aqui no canal se vocês gostam de conteúdos assim, onde eu comento com vocês sobre os próximos lançamentos. Bora começar. A lista não é muito grande e a maioria deles é do gênero de romance. O primeiro aqui se chama Os Davenport, da autora Crystal Marks. E, gente, logo que eu li a sinopse, eu me lembrei muito da história dos Bridgertons, da Julia Quinn. E aqui na sinopse, no site, já tá falando isso, ó. Os fãs de Bridgerton e Rainha Charlotte precisam conhecer os Davenport. Porque aqui a gente também vai ter uma família em que a filha mais velha, a protagonista, ela se chama Olivia, ela está sendo apresentada para a sociedade para se casar. A história se passa em 1910 e aqui a primeira frase da sinopse fala que os Davenports eles são uma das poucas famílias negras com grande riqueza e status nos Estados Unidos. Então essa protagonista, a Olivia, ela está procurando alguém para se casar e parece que ela se depara com um personagem chamado Washington, que é líder do movimento dos direitos civis e logo se interessa por ele. E nós vamos também ter os irmãos dela, né? A Ellen, a irmã mais nova, ela, ao contrário, ela não quer saber de relacionamento, ela tá mais interessada em consertar carros. Tem também o irmão mais velho da Olivia, que atrai olhares das amigas da Olivia. Elas ficam já criando intriga para ver quem vai conseguir se casar com ele. O nome do irmão dela é John. Então a gente vai ter uma história que é muito semelhante, né? Pelo menos assim, ao ler a sinopse, lembra bastante dos Bridgertons. Então eu recomendo, se vocês gostam dessa história da Julia Quinn, fica aí a dica. E o que eu achei legal é que essa história ela vai fazer parte de uma duologia, os Davenports, e é inspirado na vida do ativista C.R. Patterson e sua família. Achei bem interessante. É um lançamento da editora Out e está previsto lançar no dia 15 de maio. O próximo aqui é um lançamento da autora Veronica Roth. Se chama Garota Propaganda e está sendo lançado pela editora Planeta Minotauro. Agora no comecinho do mês, está previsto lançar dia 2 de maio. E logo no começo, ali a primeira frase da sinopse é: o que é certo, Sonia Cantor conhece muito bem esse slogan. Essa daqui se trata de mais uma distopia da autora, em que os habitantes de Seattle e Portland eram controlados pelo regime autoritário da delegação. Havia um implante ocular que controlava a população. Ele escutava e via tudo o que os habitantes faziam e dava recompensa para quem seguia as ordens, as regras direitinho e punia aqueles que saíam das regras, né? Mas isso aconteceu há muito tempo. Hoje eles estão libertos dessa delegação e desse insight, que é como chamam esse implante ocular. E os membros desse antigo regime foram todos enviados para Abertura, que é uma prisão isolada. E é lá que se encontra a Sônia, que foi citada na primeira frase aqui da sinopse. Ela era a garota propaganda oficial da delegação.
Ela está presa há 10 anos e condenada à prisão perpétua. Porém, um velho inimigo aparece com uma proposta que é irrecusável. Se a Sônia encontrasse uma garota que está desaparecida, que foi roubada dos seus pais pela delegação, ela poderia ganhar a liberdade. E a Sônia logo aceita. Porém, o caminho que a Sônia vai seguir procurando pela garota nesse mundo pós-delegação, ela vai descobrir muitos segredos sobre si mesma e sobre a sua família que antes ela desconhecia. Aqui na sinopse, a Carrie Slaughter fala assim: Garota Propaganda é uma história cativante, repleta de reviravoltas e que não oferece soluções simples. Esse livro vai te levar a um mundo em ruínas e a pensar com mais profundidade sobre o nosso. Impossível parar de ler. Achei muito interessante esse comentário. Eu tenho um livro da autora que é Os Escolhidos, que eu comprei no mês passado, contei pra vocês aqui no vídeo. Foi um presente de aniversário que eu comprei pra mim mesma e ainda não li. Então, pretendo ler este primeiro e depois, mais pra frente, eu adquiro esse daqui. Eu gosto muito da narrativa da autora, da escrita dela. Independentemente de como terminou a trilogia do Divergente, foi uma série que eu curti, gostei muito do universo que ela criou ali em Divergente. Então, acho que a autora ela tem essa capacidade de escrever distopias. Então, fico aqui curiosa para saber um pouco mais sobre essa história aqui. O próximo que eu coloquei aqui na lista faz parte daquela coleção de luxo das Crônicas de Nárnia que a HarperCollins está lançando. Nesse mês vai ser lançado O Cavalo e Seu Menino. Eu estou achando essas edições muito bonitas, com capa dura e o corte, né, colorido. Dessa vez aqui o corte vai ser em azul. Eu achei muito bonita essa capa. Aliás, estou deixando todas as capas para vocês verem aí na tela. E os links, lembrando, vão estar todos aqui no box de descrição. Para quem quiser saber mais a respeito, ver os livros com mais detalhes, eu sempre deixo os links aqui embaixo para vocês também adicionarem ao wishlist ou adquirirem. Então, achei muito bonita essa edição. Mais um livro aqui das Crônicas de Nárnia sendo lançado. A previsão é do dia 20 de maio. O próximo da lista é, eu acho que o único mistério aqui da lista. E se chama O Mistério da Cruz Egípcia. Faz parte do Clube do Crime. Esse Clube do Crime da HarperCollins são livros que ou não haviam sido publicados ainda aqui no Brasil, ou são poucos reconhecidos nesse gênero de suspense. Esse daqui, ele foi originalmente publicado em 1932. O nome do autor é Ellery Queen, que na verdade, eu descobri aqui, se trata de um pseudônimo de dois primos norte-americanos, Frederick Denney e Manford B. Lee. E legal também que Ellery Queen não foi só um pseudônimo dos autores, ele foi o nome também do detetive da história. O personagem se chama Ellery Queen. E aqui a história é assim: no dia do Natal, um professor foi encontrado morto, decapitado e crucificado a uma estrutura em formato de T. E esse é um crime totalmente atípico naquela cidadezinha, e por isso chamou muita atenção do detetive. Porém, as evidências do caso são muito escassas e insuficientes para ele começar a investigação, para ele conseguir descobrir alguma coisa, mesmo ele sendo um detetive super habilidoso. Então ele retorna para sua casa. Porém, meses depois acontece outro crime idêntico ao outro caso, dessa vez em outra cidade, e agora ele se depara com uma série de assassinatos com o mesmo modus operandi, e ele vai precisar se atentar aos detalhes para conseguir descobrir a verdade por trás desses crimes, né? Quem é o assassino que está por trás desses crimes. Eu achei super interessante, porque ele tem bem a cara, assim, o jeitinho daquelas histórias clássicas de mistério, que eu gosto bastante, então me chamou a atenção. É um lançamento da HarperCollins, como eu falei, né, que faz parte do Clube do Crime, e está previsto lançar dia 20 de maio também. O próximo da lista é um lançamento nacional. A autora Rebeca Carvalho, ela é uma autora recifense, mas que mora na Califórnia. Mas aqui onde fala sobre a autora, que ela adora criar histórias repletas de comidas brasileiras, cenários de novela e vizinhanças muito unidas. Eu achei isso bem legal.
O nome do livro é Sol e Açúcar. E aqui tá falando que é um romance digno de Romeu e Julieta. É ambientado nas ladeiras de Olinda. Gostei. Aqui os dois autores, eles fazem parte de uma família que são donas de duas padarias. Só que as duas famílias, elas são muito competitivas e vivem em pé de guerra. A padaria da Lari Ramírez é a Sal e a padaria da família do Pedro Molina é o Açúcar. E parece que vai ser uma história bem divertida, porque a família, ela vive, as duas famílias vivem criando tretas e inventando histórias, fazendo fofocas uma sobre a outra, sabe? E aqui ainda fala, a vingança para ambas as famílias é um prato que se come quente, seja ele doce ou salgado. Porém, quando a avó da Lari acaba morrendo, a situação ali da família acaba sendo prejudicada e ela é capaz de fazer qualquer coisa para salvar o legado da família, inclusive se unir ao Pedro Molina. E aqui fala assim que ela acha o rapaz arrogante, convencido, porém ela descobre que ele é presidente de um projeto de caridade que cozinha para crianças e aí ela se surpreende. Porque ela não sabia que ele tinha esse lado. E aí ela fica interessada em saber mais a respeito dele. Só que aí fica a questão, né? Será que eles podem realmente confiar um no outro? Se trata mesmo de uma comédia romântica, tá falando aqui, repleta de representatividade nordestina, que promete deixar aquele quentinho no coração dos leitores. Ele foi originalmente publicado nos Estados Unidos. Está previsto lançar pela Editora Galera agora no dia 1º de maio, no comecinho do mês. Parece que vai ser uma história bem divertida, né, gente? O que vocês acharam? Fica aí a dica, então, se vocês gostam desse tipo de história. O próximo é Anatomia, uma história de amor. E tá falando Anatomia volume 1, então a gente vai ter uma série. Aqui fala que é uma trama gótica e romântica com um mistério que assola os cemitérios de Edimburgo. E acho que se trata de uma história mais para adolescentes. Aqui a protagonista, a Hazel, ela tem o sonho de se tornar uma cirurgiã, porém que é muito difícil para uma mulher no século XIX. Então, para conseguir estudar na Sociedade Real de Anatomistas, ela finge ser um rapaz. Porém, quando ela é descoberta, ela acaba sendo expulsa. Mas ela não quer desistir desse sonho e ela faz um acordo com o Dr. Beacon. Se ela passar no exame estudando por conta própria, ele vai permitir que ela realize o seu sonho e se torne cirurgiã. Porém, só livros não vão fazer com que ela aprenda anatomia. Ela precisa, da parte prática. Então, ela precisa de cadáveres. E é aí que entra o Jack na história. Há anos, ele desenterra corpos e vende para estudantes de medicina. Mas, como se trata de um trabalho ilegal, está cada vez mais perigoso para ele. A Hazel, ela acaba contratando os serviços do Jack. E enquanto eles estão trabalhando juntos ali, eles acabam percebendo que estão correndo algum risco, porque eles vão se deparar com segredos de alguns túmulos ali, que estão anônimos, mas que estão conectados à conservadora sociedade de Edimburgo. Então se trata de uma ficção histórica mais jovem adulto. É um lançamento da editora Intrínseca, está previsto lançar no dia 4 de maio. Eu gostei dessa capa, eu esqueci de falar o nome da autora, né? É a Dana Schwartz. E eu gostei da capa porque ela remete ao órgão coração, mas também é o vestido da protagonista, né? Achei interessante. Quando eu bati os olhos para a capa desse próximo livro, eu me lembrei de Loucos por Livros, porque tem as mesmas cores, né? Os mesmos tons do que a outra capa. E eu gostei muito de Loucos por Livros, então logo que eu bati os olhos me chamou a atenção. Ele se chama Match Perfeito e é da autora Lauren Fawcett. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. Também é um lançamento da Intrínseca e também para o comecinho do mês. Agora é dia 9 de maio. E é mais uma comédia romântica. Tá falando que é perfeita para fãs das autoras Beth O'Leary e Sarah Adams. Traz a história de uma mulher que percebe ter consertado a vida dos seus ex-namorados e agora quer lucrar com isso. A sinopse começa assim. Desde sempre, Ali vem consertando tudo ao seu redor. O casamento dos pais, os problemas dos colegas de trabalho e até a vida amorosa dos seus amigos. Mas após esbarrar com um ex
que em apenas 3 anos saiu do porão da casa dos pais, se casou e se tornou um gerente de projetos bem-sucedido, ela percebe que também ajeitou a vida de todos os namorados que já teve. Ela decide então juntar os seus talentos e criar a Match Perfeito, uma agência exclusiva para mulheres cansadas de tentar mudar a vida de seus namorados. Então, a Ellie e os seus sócios vão dar dicas e incentivar homens a tomar decisões, como sair do emprego que odeiam, fazer aquele workshop de crescimento profissional, focar na família. Tudo tá indo muito bem, tudo tá dando certo, até que uma influencer famosa quer contratar a Match Perfeito para tentar consertar o seu namorado. Porém, o que a Ellie não esperava é que o namorado da cliente é um amigo de infância e o seu primeiro amor. Acho que tem tudo mesmo para ser uma história divertida. E aqui tá falando, conheça essa comédia romântica para mulheres exaustas. O próximo que eu coloquei aqui é a edição de luxo de Corte de Chamas Prateadas, da Sarah J. Maas. A série está sendo lançada, né, nessas edições de luxo e estão com capas bem bonitas. Esse daqui, a princípio, quando você vê a foto, não parece que tem muita graça, que ela é totalmente cinza, né? Mas eu vi um vídeo no Instagram mostrando e é uma edição bonita. O corte, assim, das folhas é todo no prateado. Eu achei bonita a edição. Então, o 4º volume aí da série sendo lançado nessa edição de luxo. Se você está fazendo a coleção, fica atento aí que está previsto lançar no dia 8 de maio. E o último livro que eu coloquei aqui nessa lista para compartilhar com vocês se chama Já Que Você Perguntou. Ele foi finalista como melhor ficção no Goodreads Choice Awards e é da autora Elissa Sussman. A primeira frase aqui fala assim: 10 anos depois, ela ainda pensa naquele fim de semana que viveram juntos. Mas e quanto a ele? Com 20 e poucos anos de idade, a personagem Chani, ela se sentia uma jovem jornalista estagnada, enquanto ela via seus amigos progredindo, conquistando contratos literários com grandes editoras. Ela tinha que se contentar em fazer apenas entrevistas com celebridades do entretenimento. E foi assim que ela foi escalada para escrever o perfil do maior astro do cinema de todos os tempos, o Gabe Parker. E essa entrevista acabou se tornando um final de semana frenético, o que deixou os tabloides malucos e fez a Chani ficar muito mais próxima do Gabe do que ela pretendia. 10 anos depois, ela estava se divorciando do seu marido. Ela tinha se tornado uma escritora de sucesso, no entanto não importava o que ela escrevia e o que ela publicasse, porque sempre lembravam daquela entrevista que ela fez com o Gabe. E mais uma vez o destino parecia juntar os dois, porque ela tinha que entrevistá-lo mais uma vez. E por mais que ela quisesse fugir do rótulo que aquela entrevista do passado tinha lhe rendido, ela queria saber se aquelas 72 horas do passado tinham sido tão memoráveis para o Gabe quanto foram para ela. E aqui tá falando que a autora ela faz sua estreia na ficção adulta com a narrativa sexy e inteligente de um amor que ganhou uma segunda chance. É uma publicação da Astral Cultural e também está previsto para ser lançado agora no comecinho do mês, dia 8 de maio. Gente, dessa vez não foram tantos livros, acho que foram uns 8 livros, né, que eu vim aqui comentar com vocês. Mas como eu disse no início do vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês souberem de outros lançamentos que estão chegando por agora no mês de maio. E comenta também quais desses que chamaram mais atenção para vocês, que vocês estão aguardando. Deixa tudo aqui que eu vou adorar saber. Tá bom, gente? Se ainda não curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o like. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, gente.